Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Como vocês estão passando a semana? Espero que esteja bem. Bom, hoje é quinta-feira, né? Acabou aí o feriadinho, o descanso, mas devemos continuar a nossa missão, que a nossa missão é o quê? Estar lendo a Bíblia, não é verdade? Bom, hoje eu vim trazer para vocês o livro de Êxodo, onde nós paramos no capítulo 16. E vai falar da seguinte forma: pegue a sua Bíblia, ou então acompanhe online também, tá? Abre lá em Êxodo 16, versículo 1. Bora lá comigo? E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, ao 15 dias do mês segundo, depois de sua saída da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até a farta. Peraí que eu me perdi. Sim. Porque nós tendes trazido a este deserto para mandar-te de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chorar do pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove e anda a minha lei ou não. E acontecerá no sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disseram Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã o pão a fartar. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmuração. Com que murmurais contra ele? E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai vós à presença do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu nas nuvens. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tenho ouvido as suas murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: entre as 2 tardes comerei carne, e pela manhã vos fartarei de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes, cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. Enquanto o orvalho se levantou, eis que sobre a face do Senhor estava uma coisa miúda, redonda, miúda como geado sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: quem é isso? Porque não sabiam o que eram. Disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme ao que pode comer, um homer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo-o com homer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhes Moisés:
ninguém deixe dele pela manhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, e criou bichos e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque, aquecendo o sol, derretia-se. E aconteceu que o sexto dia colheram pão em dobro, 2 homeres cada um, e todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E ele disse-lhe: Isto é o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quisesse cozer no forno, cozei-o. E o que quisesse cozer em água, cozei em água. E tudo o que sobejar, guardai para vós até amanhã. E guardaram-nos até o dia seguinte. Como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés: Comei hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não os acharei no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não acharam. Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusarei guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede por quanto o Senhor vos deu o sábado, quanto ele, no 6º dia, vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. E assim repousou o povo no 7º dia, e chamou a casa de Israel o seu nome de Maná. E era como semente de coentro, branco, e ao seu sabor como bolo de mel. E disse Moisés: Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás um ômega dele, e guardá-lo-ás para vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado, e comer neste deserto quanto eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés e Arão: Toma um vaso e põe nele um ômega cheio de maná, e coloca o dia. Disse também Moisés: Toma o vaso e põe nele um ômega cheio de maná, e coloca-o diante do Senhor para guardá-lo para as vossas gerações, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim Arão o pôs diante do testemunho para ser guardado. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. E um homer é o 10ª parte do efa. Bom, gente, história linda, né? Ou seja, Deus está provendo, né, a todo momento o povo de Israel. Só que o povo, né, são egoísta e não estão enxergando aí como Deus está cuidando de cada detalhe, de cada dia que eles estão passando pelo período do deserto, né? Ou seja, eles não estão morrendo de fome, eles estão tendo coisas para comer, água para beber, tudo para se alimentar, mas mesmo assim o povo reclama. Mesmo assim as pessoas têm tudo e mesmo assim reclamam. E aí Deus fica triste com isso, né? Poxa, tá dando tudo e mesmo assim as pessoas reclamam. Então, o que devemos fazer? Agradecer mais e reclamar menos, não é verdade? Bom, então eu fico aí com essa mensagem, com essa passagem maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado e continue me acompanhando, que aí o próximo vídeo que eu estarei trazendo para vocês é o Êxodo capítulo 17. Um grande abraço e ficam com Deus. Até mais.